Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima de Matemática aqui. E vamos agora falar da nossa segunda parte da aula sobre estatística. Então, na primeira aula, nós falamos o que é a estatística, dos conceitos de estatística, o que é variável, o que é a população, amostra, objeto, tipos de variável. Falamos das medidas de centralidade, média, moda e mediana. E falamos também de como construir a tabela de frequência absoluta e relativa. Então, nessa nossa segunda parte, nós vamos tratar da parte gráfica e das medidas de dispersão. Nós vamos entender o que é isso já já. Então, para a gente falar de gráfico, a gente tem que entender o que é gráfico, né, e a importância deles, ok? Representação gráfica. Os gráficos constituem um importante instrumento de análise e interpretação de um conjunto de dados. Diariamente é possível encontrar representações gráficas nos mais variados veículos de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, associadas a assuntos diversos do nosso dia a dia, como resultados de pesquisas, de opinião, saúde, desenvolvimento humano, economia, esporte, cidadania, etc. A importância dos gráficos está ligada, sobretudo, à facilidade e rapidez na absorção e interpretação das informações por parte do leitor e também das inúmeras possibilidades de ilustração e resumo dos dados apresentados. A gente brinca que o gráfico é assim, entendeu ou quer que eu desenhe? Se você não entendeu uma informação escrita ou numa tabela, às vezes o gráfico, o desenho, né, bem entre aspas, tá, ajuda você a entender algumas informações. A gente usa gráfico a vida inteira, não é só para concurso, não é só para escola, é para a vida, tá? Bom, eu vou apresentar inicialmente alguns gráficos. O gráfico poligonal, que a gente vai ver que tem outros nomes também, como gráfico de segmentos ou gráfico de linhas. Reparem que esse gráfico aqui, eu tenho três gráficos, três linhas, né? Falando da participação dos setores, né, da sociedade no PIB. Então, o setor de serviços, claro, que é o que mais aumenta o PIB, o setor da indústria, mais ou menos, e a agropecuária, muito pouco, né? Aqui nós temos um gráfico de barras, ou o que a gente chama de barras verticais ou de colunas, a gente vai ver já com calma, fala da expectativa de vida dos brasileiros em anos. Claro que de 1900 para cá, a expectativa de vida subiu até 2011. Outro gráfico que a gente vai falar, que é importantíssimo, é o gráfico de setores ou de pizzas, tá? Esse aqui fala do IED por país, né? Investimentos estrangeiros diversos no Brasil, tá? Então, nós temos aqui, ó, investimentos, né, de cada país no nosso país. Bom, então agora vamos focar nos tipos de gráficos. O primeiro gráfico a gente chama de gráfico de linha, ou gráfico poligonal, ou também é chamado de gráfico de segmentos. O que são segmentos? Segmentos de reta, pedacinhos da reta, tá? Então vamos ver esse exemplo aqui. O gráfico seguinte mostra a evolução da taxa de desemprego no Brasil de 89 a 2002. A cada ano está associada uma taxa de desemprego. Então, em 89, 3%, em 90, 4%, em 98 chegou a quase 7,5%, quase 8%, e por aí vai. Desse modo, ficam determinados diversos pontos no gráfico, unindo-os por segmentos de reta. Obtemos o chamado gráfico de linhas ou gráfico de curva poligonal. É importante lembrar que esse tipo de gráfico define uma função entre as variáveis envolvidas. Dizemos que a taxa de desemprego é função do tempo. Quem já estudou função do primeiro grau, a gente pode determinar a lei da função para cada um desses segmentinhos, tá bom? A leitura do gráfico nos permite concluir que a taxa de desemprego aumentou de 89 a 92. Concordam? Ó, de 89 a 92, subiu. Teve ligeira queda de 92 a 95, não é isso? Ó? Ligeira queda de 92 a 95. Subiu, né, de 96 a 95 a 97, depois subiu mais ainda, uma subida acentuada no desemprego de 97 para 98, e aí começou a cair até 2002 e voltou a subir
2001 e voltou a subir em 2002. É isso que ele está falando aqui, né? E aí temos outras considerações, tá? O gráfico de linhas é muito utilizado quando se quer representar o comportamento de uma variável cujos valores diminuem ou aumentam no decorrer do tempo de maneira contínua. Então você está estudando continuamente. Você não só estudou no último dia do ano de 89, no último dia do ano de 90. Não, você estudou durante o ano de 89, durante o ano de 90. É uma coisa contínua, tá bom? E aqui temos um probleminha simples para a gente poder interpretar gráfico de linhas. Olha esse problema. O gráfico seguinte mostra o desempenho de uma fábrica nos 8 primeiros meses de funcionamento. Então, nós temos a receita, que é a parte vermelha, em R$ 1.000. Então, no primeiro mês, né, de funcionamento, ela teve uma receita de R$ 1.000, de 50 mil, e teve um custo de 20 mil. Já no segundo mês, teve uma receita de 18 mil e um custo de 36 mil. E por aí vai. A gente tem uma receita e tem um custo. Custo é o quanto ela gastou, receita é o quanto ela arrecadou. Beleza? Então vamos lá responder as perguntas. Em que meses a empresa operou no vermelho? Isto é, os custos superaram a receita. Então reparem que no segundo mês, o custo, o gráfico azul, está em cima do gráfico vermelho. No terceiro mês, o gráfico azul está em cima do gráfico vermelho. No quinto mês, o gráfico azul também está em cima do gráfico vermelho. Então, no segundo, terceiro e quinto mês, a empresa teve mais custo do que receita. Ela teve prejuízo, ok? Letra B. Qual foi a receita total da fábrica nesse período? Eu quero saber a receita total? Basta somar todos os valores que estão no gráfico vermelho, beleza? E aí a gente consegue descobrir a receita total dessa fábrica nesses 8 meses. Então, 50 mil mais 18 mil. Então, vamos lá, 50 mais 18, 68, 78, 83, 83. 123, 128, 128, 168, 173, 223, 228, 230, 280, 280, 350, 358 mil. É a soma, né? Eu tinha circulado esse aqui, mas não é para circular esse aqui não, tá, gente? Então, a receita, o quanto a fábrica lucrou, foi de 358 mil. Tá? Uma questãozinha bem simplesinha. O segundo tipo de gráfico é o gráfico de barras. A gente pode falar que é de barras horizontais ou verticais, que geralmente a gente chama de gráfico de colunas. Então vamos ver um exemplo? O gráfico abaixo relaciona os países onde há maior número de telefones fixos e celulares somados e as quantidades correspondentes. Na China, nós temos 421 milhões de números de telefones fixos e celulares. Nos Estados Unidos, 330 milhões e mais um pouquinho. Japão, 153 milhões. Alemanha, 112 milhões. Reino Unido, 85 milhões. Itália, 79. E Brasil, 73. Lembrando que isso aqui é de julho de 2003. Faz tempo, tá? Ao lado do nome de cada país, há uma barra cujo comprimento é proporcional ao número de telefones. Nessa escala, cada centímetro equivale aproximadamente a 70 milhões. Então, ele colocou tipo 1 centímetro 70 milhões, 2 centímetros 140, é uma aproximação, tá? Este tipo de gráfico também recebe o nome de gráfico de barras horizontais, é o gráfico anterior, tá, gente? Para construí-lo, basta estabelecer uma escala conveniente. Então, aquele gráfico anterior, barras horizontais. Não é esse aqui, não, porque dá a impressão que é título desse aqui. Para construí-lo, basta estabelecer uma escala conveniente para definir o tamanho da barra e ser usado para representar a frequência de cada ocorrência das variáveis de estudo. Então, o crescimento do número de habitantes em milhões de pessoas. Então, aqui nesse outro gráfico, que eu tenho barras verticais, que a gente também tem chamado de colunas, repara a população do Brasil, né, em
cada ano, desde 1900 até 2010. Então, nesse gráfico anterior, a gente tem a população brasileira em um século. A cada ano corresponde uma coluna cujo comprimento é proporcional ao número de habitantes. Na escala utilizada, cada meio centímetro equivale a aproximadamente 35 milhões, e esse gráfico também é chamado de gráfico de barras verticais, ou, como eu falei, colunas. Tá? Bom, vamos fazer um exemplinho aqui. Fundação Getúlio Vargas, né? Vestibular da FGV, um vestibular aí bem interessante. No gráfico abaixo está representado no eixo das abscissas, lembrando que é o eixo X, reta horizontal, o número de fitas de vídeo alugadas por semana numa videolocadora. E no eixo das ordenadas, eixo Y, reta vertical, corresponde à frequência, isto é, a quantidade de pessoas que alugaram o correspondente número de fitas. Então, aqui nós temos o quê? Que 10 pessoas alugaram uma fita, 25 pessoas alugaram 2, 20 pessoas alugaram 3 e por aí vai. Letra A. Qual a porcentagem de pessoas que alugaram 4 fitas ou mais? Então, lembrar que para calcular a porcentagem, basta relacionar com o total. Primeiro, quantas pessoas eu tenho no total? Eu tenho 10, mais 25, mais 20, mais 15, mais 5, mais 5. 35, 55, 60, 70, eu tenho um total de 80 pessoas. Beleza? E eu quero saber dessas 80, quantas alugaram 4 ou mais. Alugaram 4, 5 ou 6. São 15, 20, 25. Então, 25 das 80 alugaram 4 fitas ou mais. Fazendo a divisão, nós teríamos o quê? Não dá para dividir, 0 e 0, 280 por 50 dá 4, 4 vezes 8, 4, ó. 3, né? 3 vezes 8, 24, para 25. E aí, 100 por 80 dá 1. 1 vezes 80, 80 para 100, 20. E por aí vai. Ou seja, aproximadamente 31% das pessoas alugaram 4 fitas ou mais. Se ele pedir uma resposta exata, você continuaria a divisão. Ok? Letra B. Se cada fita é alugada por R$4, qual a receita semanal da locadora? Então, eu sei que uma fita custa R$4. Quantas fitas foram alugadas no total, né? A gente tem que ver aí quantas fitas. A gente sabe que 10 pessoas alugaram uma fita. Então, eu tenho 10 vezes 1, mais 25 pessoas alugaram 2 fitas. 25 vezes 2, mais 20 vezes 3 fitas. 20 pessoas alugaram 3. 15 alugaram 4. 5 alugaram 5. E 5 alugaram 6. Ou seja, eu vou ter quantas fitas alugadas? 60, 120, 180, 205, 235 fitas no total. Ou seja, basta multiplicar 235 por 4, que vai dar 800, 940 reais. Então, esse é o tipo de questão que eles gostam de cobrar, relacionando porcentagem, relacionando continhas, ok? E o terceiro e último gráfico que a gente vai falar hoje é o gráfico de setores, tá? Então, como é que a gente interpreta o gráfico de setores? A gente pensa assim, ó. O gráfico seguinte informa a distribuição da população brasileira que vive no campo, zona rural, e nas cidades, zona urbana. Então, 16% na zona rural, 84% na zona urbana. Para representar essa distribuição, dividimos um círculo em duas partes, setores circulares, uma com ângulo de medida proporcional à porcentagem da população rural e outro com a porcentagem da população urbana. Então, a gente sabe que o 100% sempre vai ser relacionado à pizza toda, ao 360 graus. Então, 16% equivale a quanto? 57 graus e 36 minutos.
E, claro, que se eu tenho que relacionar os outros 84, vai dar 302 graus e 24 minutos. E a gente consegue achar desse jeito para usar um transferidor e fazer o gráfico. Então, a nossa relação direta é essa, tá? Com o auxílio de um transferidor, construímos o gráfico acima, que é chamado de gráfico de setores ou de pizza. De modo geral, quando uma variável assume valores distintos, dividimos um círculo em k-setores circulares, cujas medidas dos ângulos são proporcionais às frequências, tá? Então, o que a gente faz? Relaciona ângulo com porcentagem. Vamos ver aqui, ó. Os gráficos seguintes mostram a disposição dos alunos das turmas da terceira série do ensino médio para fazer cursinho pré-vestibular, paralelamente a frequentar as aulas do colégio. Então, pessoal da turma da manhã, alguns querem fazer, uma minoria quer fazer pré-vestibular o ano inteiro, mais ou menos um quarto, né? É um quarto porque aqui é 90 graus. Quer fazer só meio ano e mais da metade não quer fazer cursinho. Pessoal da tarde, um pouco menos da metade não quer fazer, um pouco mais do que a parte da manhã quer fazer o ano inteiro e um pouco mais, né? Não sei nem relacionar isso, um pouco mais de um quarto quer fazer metade do ano. Sabendo que as turmas da manhã contam com 340 alunos e as da tarde com 280, determine, letra A, o número total de alunos que não pretendem fazer cursinho. Então a gente vai pensar assim, ó, nós sabemos que o total de alunos é quanto? 540. Opa, 340 mais 280. Então, 300 mais 200, 500, 580, 620 total. Tá? Esse é o total. Mas a gente vai ter que saber qual a relação que a gente vai usar. Né? A gente sabe que 360 graus equivale ao total. Mas agora, o nosso total, a gente tem que tomar cuidado. Que é galera que não pretende fazer. Quem não pretende fazer? 216 e 162. Se eu comparar com 360, vai dar problema, tá? Então, qual vai ser a ideia aqui? Não vale a pena fazer isso. Nós vamos fazer cada pedaço. Vamos olhar o pessoal da manhã. Manhã, eu sei que o pessoal que não vai fazer é 216 graus. Tá? 216 graus eu quero descobrir. Mas eu sei que o total de alunos da manhã é 340. Então, 340, que é o total, está relacionado ao 360 graus. E 216, que é quem não pretende, está relacionado ao x. Faço a multiplicação cruzada e vou chegar aqui. 216 vezes 340 sobre 360. Corto zero com zero. Dá para dividir por 2 aqui, ó. Acho que eu vou fazer até mais rápido. 36 e 216, acho que 36 cabe lá mais vezes, né? 180 são 5, 180, 6. Então, 36 dividido por 36 dá 1. 216 por 36 dá 6. E 6 vezes 34, 180, 4 vezes 6, 24, ou seja, 204, 2, 340 alunos não pretendem fazer cursinho pela manhã. Faria a mesma conta com a tarde. Como é que eu faria a conta com a tarde? 162 equivale a x, 360 equivale agora a 280. Quem quiser fazer e depois passar aí para mim, seria bem interessante. Vamos ver a letra B? Vamos lá. A diferença entre o número de alunos do vespertino, para quem não sabe, vespertino é tarde, e matutino, manhã, que pretendem fazer cursinho o ano inteiro. Então, quem quer fazer cursinho o ano inteiro aqui? É 360 menos 162 menos 126. Vou descobrir quem quer fazer cursinho o ano inteiro à tarde. E aqui é 360 menos 216, depois menos 90. Eu vou descobrir quem quer fazer o cursinho o ano inteiro de manhã. Depois eu faço essas diferenças. Então vamos lá, ó. 360 menos 162
vai dar 198. 198 menos 126 vai dar 72. Pessoal da tarde, 72 graus. Beleza? 72 graus equivale ao quê? Equivale a X. E o total de alunos, que é quanto? Da tarde, 280 vai equivaler a 360 graus. E aí você vai achar o X. Tá? Depois, 360 menos 216 vai dar 250, 248. Menos 90 dá 200, 158. Aí como é que você vai descobrir quantos alunos querem fazer o cursinho inteiro de manhã? 158 equivale a X e 340, que é o total de alunos da manhã, 360 graus, equivale a 340. Vai descobrir, depois vai fazer a diferença, tá? Então, só para ter uma noção aí. E para a gente finalizar, vamos entrar nas medidas de dispersão. Então, você deve ter estudado nos anos anteriores as medidas de tendência central, a média aritmética simples e ponderada, a mediana e a moda. Elas têm como objetivo concentrar um único número os diversos valores da variável quantitativa. Em outras palavras, essas medidas são utilizadas para encontrar um número que represente um conjunto de dados. Porém, há casos em que as medidas de tendência central são insuficientes para representar um conjunto, porque os elementos desses conjuntos são bastante diversos. Nesse caso, é conveniente utilizar medidas que expressem o grau de dispersão de um conjunto de dados. A seguir, estudaremos 3 medidas: amplitude, variância e desvio padrão. O que é a amplitude? É de um conjunto de dados, mostra a faixa de variação entre os elementos. Por exemplo, no conjunto 14, 11, 12, 10 e 13, o menor é 10, o maior é 14. A amplitude é 14 menos 10, que é 4. Eu até falei na aula anterior de exercício. Basta subtrair o maior do menor. O que é a variância, gente? É uma medida das mais complicadas e importantíssimas da estatística. Variância é determinada a partir das diferenças entre cada elemento e a média do conjunto. Por isso, é mais significativa do que a amplitude. A variância, ela diz como esses valores estão variando em relação ao conjunto de dados. Então, você tem uma noção que, por mais que você tenha uma média, a média pode enganar. A variância não, ela estuda as variações. Tá? Como é que a gente calcula essa variância? A gente vai primeiro calcular a média aritmética, depois vamos determinar as diferenças entre a média e cada elemento, depois a gente vai elevar ao quadrado essas diferenças, vamos somar essas continhas, esses quadrados elevados, e tiramos a média, dividimos pelo total de conjuntos. Então, o que é a variância? Eu tenho aqui um conjunto de dados. 68, 58, 67, 63, blá, 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 blá. Eu tenho quantos valores? 14. Vou primeiro tirar a média aritmética dos 14. Somos 14 e divido por 14. Vai dar quanto? 64. Bom, agora eu vou calcular a diferença desse 64 entre 64 e cada um desses valores. Daniel, como é que você fez isso? Vamos pegar os valores só para vocês verem, ó. Olha os valores que a gente tem. Então, a média deu quanto? 64. Então, fiz 64 menos 68, ou 68 menos 64, deu 4. 64 menos 58, 58 menos 64, que deu menos 6. 67 menos 64, que deu 3, ou pode ser menos 3, não importa. Depois eu peguei cada um desses valores e elevei ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado, 9. Por que eu tenho que elevar ao quadrado? Porque eu tenho valores negativos. Depois eu somei esses quadrados e dividi pela quantidade. Isso quer dizer que esse conjunto ele tem uma dispersão de 12,9. Isso quer dizer o quê? Que, em média,
essas medidas estão longe umas das outras? 12,9, tá? Só que essa medida é uma medida de segundo grau, por isso que ela está muito alta. A gente sabe que do 64 para o 68, um afastamento é de 4. De 63 por 67 é 4. De 68 por 58 é 10. Não tem medida 12. Depois nós vamos ver como a gente pode... Aqui dá 13, tá? Até passou. Mas a maioria, a distância entre as medidas é muito pequena, tá? E aí nós vamos ver como é que a gente vai aproximar isso. E aí vem o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Desvio padrão é obtido extraindo-se a raiz quadrada da variância. Por que a gente tem que tirar a raiz quadrada? Porque a gente elevou ao quadrado, eu torno essa grandeza do primeiro grau. E aí eu consigo pensar naquele conjunto de dados lá. Ó. Se eu pegar, né, no exemplo anterior, a raiz quadrada de 12,9, vai dar 3,59. Então, reparem que agora essas medidas estão afastadas, em média, 3,59. Agora até faz sentido, né? Porque a gente vai afastando aqui, ó, afastamento 10, 4, 3, 0, 4, 5, 4, 4, 0, 0, 3, 1, 3. Eu tirando a média dessas medidas, eu estou me afastando por volta de 3,6. Então, dispersar é isso, é descobrir o quanto essas medidas estão afastadas em média, tá? Isso que é o que a gente chama de média de desvio padrão. Então, é muito simples, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, para a gente pensar na amplitude, na variância e no desvio padrão. Então, tem medidas que são mais amplas, tem medidas que são menos amplas. Aqui, ó, alguns exemplos de conjunto de dados, somando, tirando a média aritmética. Depois, pegando as médias, que são iguais, calculando a diferença entre a média e cada valor. Já há uma diferença. Calculando o quadrado dessas diferenças. Olha como é que muda pra caramba. Depois de calcular a soma dos quadrados, calcular a variância e calcular o desvio padrão, reparem que apesar da média ser igual, esses conjuntos de valores são bem diferentes. Esse primeiro, repare que ó, 14, 11, 12, tão próximos, né? 1, 2 de diferença, deu 1,41. 2, 5, 20, 7, 26. Opa, já tem uma dispersão maior, 9,32. 12, 12, 12, 12, tudo junto, dispersão zero. E 1, 13, 11, 10, 25, dispersão por volta de 7. Então, dá para ter uma noção de como essas medidas estão dispersas. Por que isso é importante? Porque, às vezes, a média aritmética pode te enganar. Você falar que a média entre 1, 13, 11, 10 e 25 é 12, pô, mas o 1 está longe do 12, o 25 está longe do 12. A média entre 2, 5, 20, 7 e 26 é 12, o 2, o 5 e o 7 estão muito longe do 12. 26 nem se fala, tá? Bom, vamos ver como é que a gente usa isso na prática? Em um concurso, o critério de aprovação leva em conta a média e o desvio padrão após a realização de 3 provas. Calcule a média e o desvio padrão de um candidato que nas provas obteve, respectivamente, 63, 56 e 64. Então, primeiro, vamos calcular a média. A média é somar os 3 e dividir por 3. Quanto que vai dar isso? 60 mais 60, 120. 170, 180, 183 dividido por 3, cuja média vai dar 63. Beleza? Agora, vamos calcular o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, primeiro eu teria que calcular a média. Depois, o que a gente faz? A gente calcula a diferença entre cada valor e a média. Então, 63 menos 63 dá 0. 63 menos 56 dá 7. E 63 menos 64 dá menos 1. Opa, calculei aí as minhas diferenças. Qual o terceiro passo? O terceiro passo é elevar
essas diferenças ao quadrado. Então, 0 ao quadrado, 0. 7 ao quadrado, 49. E menos 1 ao quadrado é 1. Quarto passo, depois de calcular elevar ao quadrado, a gente vai somar tudo, né? E vai tirar a média, na verdade. 0 mais 49 mais 1. E vamos tirar a média desses 3. Vai dar 50 dividido por 3 e vai dar 16,6 aproximadamente. Então, quer dizer que a variância é de 16. Só que eu não quero a variância, eu quero o desvio padrão. Quero saber quantas essas medidas estão afastadas em média. A gente sabe que de 63 para 56 está afastado 7. De 56 para 64 está afastado 8, né? Então elas têm uns afastamentos aí de 7, 8. Eu teria que tirar o quê? As raízes, né? Então, tirar a raiz, desculpa, de 16,6, que vai dar aproximadamente 4,1. Então, se a gente for tirar, né? Se a gente for pensar nos afastamentos, de 63 para 64, eu só tenho 1. 1,78. Meu desvio padrão é de 4, tá? Só para ter uma noção. E para a gente finalizar, vamos fazer essa questão aqui. Em um concurso, as notas finais dos candidatos foram apresentadas a seguir. Notas finais dos candidatos no concurso. Número de candidatos, 7, tiveram nota final 4. Número de candidatos, 2, tiveram nota final 5. E número de candidatos, 1, tiveram nota final 7. Então, eu quero calcular a variância e o desvio padrão, usando a média. Primeiro, a gente vai calcular a média. Como é que a gente faz a média? Vai somar o total de valores e dividir pela quantidade. 7 vezes 4 seria a média ponderada, né, gente? 2 vezes 5, 2 candidatos tiraram 5. E 1 vezes 7, um candidato tirou 7. Total de candidatos, 10. Nossa média é 28 mais 10 mais 7 sobre 10. 28 mais 10, 38. 45 sobre 10, que vai dar 4,5. Então, a média das notas dos candidatos é de 4,5. E aí, gente, como é que a gente vai pensar como é que a gente vai calcular a variância? Aí a gente tem que fazer a diferença entre cada valor e a média. Então, vamos lembrar que a diferença entre esses valores, eu vou copiar a tabela aqui numa outra tela, para vocês terem uma noção do que a gente pode ter aqui. Então, vamos lá. A média deu quanto? 4,5. Vamos calcular as diferenças. As diferenças, 4,5 menos 4 vai dar 1,5, né? 4,5 menos 5 vai dar menos 0,5. E 4,5 menos 7 vai dar menos 2,5. Depois, o que a gente tem que fazer? Elevar essas medidas ao quadrado. Como é que a gente faz? 0,5 ao quadrado, menos 0,5 ao quadrado e menos 2,5 ao quadrado. Beleza? 0,5 dá 0,25. E 2,5 dá 6,25. Elevamos ao quadrado. Agora a gente faz o quê? A gente soma e tira a média, né? Vai dar meio, vai dar 6,75 por 3, que vai dar 2,25. Então, o desvio padrão... a variância é 2,25. Quem é o desvio padrão? É a raiz quadrada de 2,25.
e vai dar 1,5. Né? Quer dizer, é isso mesmo, gente? Ou não tem coisa errada aí? Nós esquecemos uma coisa. Na pressa, eu esqueci que cada nota tem um peso. Então, a gente não pode sair calculando assim. Aqui eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar essa diferença, que é 0,25, e multiplicar por 7, porque são 7 candidatos, mais essa diferença, 0,25, e multiplicar por 2, porque são 2, e essa diferença, 6,25, e multiplicar por 1, e dividir por 10, porque são 10 candidatos, não são 3. Então, 7 vezes 0,25, 10 vezes dá 2,5, 2,5 tirando 1,75, 0,75, vai dar 2, vai dar 1,75. 2 vezes 0,25 dá 0,5 e 6,25. Agora, 1,75 mais 6,25, 7,758 vai dar 8,5 sobre 10 e vai dar 0,85. Essa é a variância. Para saber o desvio padrão, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 0,85. Tá? Que vai dar um númerozinho aqui, deixa eu verificar. Um segundo, pessoal. 0,92. Quer dizer o quê? Que as grandezas estão dispersas, de certa forma, à distância de 0,92. Né? Então, por quê? Porque você tem que lembrar que aqui eu tenho 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 7 vezes, 5, 5, 5, 5, 2 vezes e uma vez 7. De 4 para 5 dá 1, de 5 para 7 dá 2. Em média, 0,92, porque eu tenho muito 4, tenho pouco 5 e pouco 7. Isso que é variância e desvio padrão. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aí com os exercícios. Tchau, tchau.